de culto. Amém, irmãos? Então vamos lá. Ele corre até Jesus, ele dobra o seu joelho, e quando ele se dirige a Jesus, as primeiras palavras são essas: bom mestre. É claro que há um reconhecimento aqui do senhorio de Cristo, mas, de certa forma, nas suas palavras, o que ele está buscando de Jesus é aprovação. O que ele está buscando de Jesus é que Jesus olhe para ele e fale: eu sou bom, assim como você também é bom. Só que Jesus, logo de cara, logo do começo da conversa, Jesus dá logo uma lapada nele que, se eu fosse ele, acho que eu já ficava tonto. Jesus já olha para ele e fala assim: primeiro, por que você está me chamando de bom? Nem eu sou bom, muito menos você. Só tem um bom. E esse bom é Deus. Então aqui Jesus já desarma ele. Aqui Jesus já tira dele todas as prerrogativas que ele veio até Jesus buscando essa aprovação. Porque quando nós olhamos aqui para o texto, nós vamos ver que esse menino, esse jovem, ele tinha uma vida de fato ilibada. O texto aqui do Lucas vai dizer que ele era um príncipe. Ou seja, ele era alguém de autoridade. Ele era uma pessoa pública, ele era alguém de visibilidade. Então, certamente, quando ele chegou e perguntou para Jesus quais seriam os mandamentos que ele deveria seguir, e Jesus ali enumera para ele os mandamentos, pode ver que Jesus fala, todos os mandamentos que Jesus fala têm a ver com a questão interpessoal. Em nenhum momento Jesus atrela só a questão vertical, ele fala sobre a questão interpessoal, que é os relacionamentos horizontais. E quando ele fala assim para Jesus: mas tudo isso, desde que eu me entendo por gente, eu faço. Alguém daquela multidão que ali estava presenciando poderia levantar, porque ele tinha vida pública. Todo mundo conhecia a sua vida, todo mundo sabia onde ele morava, todo mundo sabia quem ele era. Podia de repente chegar lá e reprová-lo. Falou: você está falando aí, mas você lembra aquele dia que você fez isso? Você está falando aí, mas você lembra aquele dia que você fez isso? Ninguém faz isso. E se você observar, nem Jesus faz. Jesus, em nenhum momento aqui fala assim: seu mentiroso. Jesus fala isso: seu mentiroso, você não faz não. Porque Jesus conhece não só aquilo que a gente fala, ele conhece aquilo que a gente vive de verdade. Ele poderia falar: mas não, isso aí é tudo mentira. Não, Jesus também não descredencia ele nesse sentido. O que Jesus faz é mostrar para ele uma coisa que nem ele mesmo estava querendo enxergar. É tirar a escama dos olhos dele, é tirar o véu dos olhos dele e mostrar algo que ele, até que por algum momento, via, mas fazia de conta que não via. Porque essa é a verdade. É o que Jesus vai fazer aqui. E eu acredito, irmãos, que é o que Jesus vai fazer conosco aqui nesta noite. A pergunta é: o que te falta? O que falta para mim? Hoje aqui nós vamos fazer um exame pessoal, porque Deus não nos constituiu como investigadores da vida alheia, apesar de nós às vezes fazermos isso. Apesar de nós utilizarmos dos mecanismos que tem hoje em dia aí, para ficarmos bisbilhotando a vida das pessoas. Essas redes sociais, irmão, só servem para essas coisas, sabia? Instagram, Facebook, eu uso, eu tenho, mas estou dizendo o seguinte: tem muita gente que tem esses negócios aí, não é para divulgar Jesus não é para falar daquilo que ele crê, para falar da fé não, é só para ficar ali, bisbilhotando a vida dos outros. Jesus não nos constituiu para sermos investigadores da vida alheia. Ele nos deu uma orientação para que nós viéssemos a analisar a nossa própria vida. Então eu não vou olhar para a vida do Wagner e ver o que está faltando no Wagner. Porque eu poderia, de repente, aqui, na minha visão, enumerar alguma coisa que eu acho. Assim como ele poderia olhar para a minha vida e falar: no pastor falta isso, e eu acredito que a lista aqui, ia... Mas o exame aqui nesta noite é pessoal. E a pergunta é incisiva: o que está faltando para você? O que está faltando para mim? Quando esse menino chega para Jesus, olha aqui, ele corre, ele se põe diante do Senhor. Só que aí, irmãos, ele busca aprovação, e ele não recebe aprovação. O que ele recebe? Ele recebe a verdade ao respeito dele. E
poucos são aqueles que querem saber a verdade ao seu próprio respeito. Você tem coragem, nessa noite, de falar assim: Jesus, conta tudo, fala tudo, a verdade ao meu respeito? Você tem coragem de fazer isso? Pedir para ele falar tudo, mas rasgado, porque ele conhece, não é assim? O nosso coração é enganoso. A gente às vezes tem uma leitura a respeito da gente, a gente tem uma interpretação acerca das nossas atitudes, só que o que diz a Bíblia? O coração, ele é enganoso. E além do mais, o que diz o profeta Jeremias? Ele é perverso. E aí ele faz uma pergunta: quem o conhecerá? Só que no versículo 10 ele fala assim: só que o Senhor conhece, porque o Senhor esquadrinha o coração. Você sabe o que é esquadrinhar, irmão? É o Senhor fatiar em partículas pequenas, cada pedacinho. Sabe aqueles recônditos do coração, muitas vezes, que tem aquela coisa escondida lá dentro, que você fala: não, isso aqui ninguém mexe, isso aqui eu também não mexo, deixa esse negócio escondidinho aí, ninguém está vendo, ninguém sabe, mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer: Ele está esquadrinhando o meu e o seu coração, e Ele vê o que está dentro, e Ele quer tratar isso aqui nesta noite, para que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos. Pode ser que tenha alguém que vai sair pior, não sei. Porque o confronto, muitas vezes, nos leva às duas reações: ou aceitar e se arrepender e se curvar, ou se revoltar e sair batendo o pé. Você já corrigiu uma criança que saiu batendo o pé? Você já corrigiu uma criança que de repente começou a chorar e falou: eu entendo, eu reconheço, eu pequei, errei mesmo, tal, você está certo? Tem dos dois lados. Então vamos lá. Naamã, por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo de Naamã, que o texto lá diz, no capítulo 5, versículo 1 do 2 Reis, que ele era um homem poderoso, que ele era um homem considerado pelo seu rei, ele era um homem usado por Deus, só que ele era leproso. Ele tinha várias credenciais, ele tinha várias condecorações, só que o texto termina dizendo: e era leproso. Tinha um porém na vida de Naamã. Qual é o meu porém? Enquanto eu estava estudando essa palavra aqui, o Espírito Santo foi descortinando os meus poréns. Enquanto eu estava estudando isso aqui, o Espírito Santo foi levantando a pele e mostrando o que estava por debaixo. Porque às vezes a pele esconde a lepra por debaixo. E o propósito do Senhor é mostrar, sabe por quê, irmão? Não para nos ridicularizar, não para nos expor, mas para nos curar. Naamã só foi curado a hora que o porém dele veio à tona. Quando o porém dele veio à tona, que ele foi confrontado, que ele saiu pisando duro, falando: esse profetinho aí nem respeita quem sou eu, ele não sabe quem sou eu não, eu sou o Naamã. Os servos dele falaram: ai meu Senhor, ele te pediu uma coisa tão simples, ou seja, desça desse pedestal do orgulho aí, Naamã, desça desse andar muito alto que você está elevado, vai lá para baixo, porque você precisa da cura, louvado seja o nome do Senhor. O problema do menino aqui, irmãos, do jovem rico, é que